Quem é Marcelo, da Zenaide? Marcelo Fomenton, da Zenaide, Alexandre. A paz do Senhor, meus queridos. Paz do Senhor Jesus, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, tá abrindo com meu computador aqui, ó. Participar com os irmãos aí, que já tá aí, ó. Tudo ao vivo. Tá Eu com não um recebi, delay eu aqui, não ó. recebi o recado ainda da igreja, tá vendo? As pessoas Não? acho que não receberam ainda. É, daqui a pouco começa a entrar todo mundo aí, né? Aqui, ó. Demora um pouquinho para poder entrar e depois vai, ó. Enfim, mas vai dar certo, em nome de Jesus. A Morgana aí, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com visita aqui em casa, estamos com a nossa pequena Ana Lu. Era surpresa. Era surpresa? Era. Puxa, Então você que já entrou, ó. não fala pra ninguém, viu? A paz do Senhor Jesus, Marcelo. E nós estamos também com um casal maravilhoso, né? Isso, e com o casal, com os outros filhos nossos também, com a Dani e o Marcos, que está nos visitando aqui hoje também. Deus é bom, Deus é bom. Nós estávamos com muitas saudades deles e eles vieram nos ver. Opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu. E eles vieram nos ver, a gente matou a saudade, passamos um dia gostoso ontem, passamos um dia gostoso hoje, brincamos, foi muito bom. Comendo bastante. Comendo bastante. Amor, elas já estão me chamando de careca ali, ó. Por quê? Ali, ó, careca. Ah, é porque você realmente, como diz a Ana Lu, você agora tá parecendo... Gostaram do novo look, irmãos, ó? Não pode falar que é ela, é surpresa. Ó, o look. Carequinha. A última eu ainda tinha um cabelão, 2 tufos, um de cada lado aqui, né? Parecendo Bozo, né, amor? Mas agora eu tô chique, ó. Agora já tá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Deixa eu compartilhar Glória aqui. a Deus, né? Vou iniciar Vocês viram minha que sala. hoje nós não tivemos o culto de manhã às 9, né? Porque nós teríamos a live agora às 8 horas da noite. E aí vamos cultuar ao Senhor por aqui, por enquanto, né? Viram que a Sâmia ontem fez o culto na igreja, foi uma bênção, hein, Sâmia? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, Sandra, glória a Deus. E fez o culto na igreja ontem, a gente assistiu o culto de lá do templo, da saudade da igreja, mas na verdade da saudade não da igreja do templo, né? Do templo vazio, da igreja física, mas da saudade de nós nos reunirmos como corpo, nos reunir como igreja, abraçar os irmãos, né? Na verdade a nossa saudade é essa. O Bruno também teve ontem lá, né, Bruno? Glória a Deus, foi bênção, né, Bruno? Glória a Deus. Foi o Pardal, a Morgana, a Sâmia e o Bruno, os 3. Não sei, parecia que tinha alguma plateia ali, viu? Não sei, mas acho que a Sâmia vai revelar agora se tinha alguma plateia aí. Parece que eu senti que tinha alguém mais na igreja assistindo. Você não sentiu também, amor? Senti, acho que eram os anjos. Eram os anjos, será? Foi muito bom, né? Foi muito bom. Glória a Deus. Foi muito bom. E hoje foi a ressurreição, né? Hoje o Senhor Jesus, hoje se comemorou, né? O mundo comemorou, na verdade, a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Na verdade é uma alegria, né? As pessoas acabam confundindo e misturando muitas coisas. E nós tivemos uma palavra muito reveladora na sexta-feira com a Simone, falando exatamente sobre o que é a Páscoa, a verdadeira Páscoa. E você que está nos assistindo aí e não sabe o que significa a Páscoa, entra na live de sexta-feira que foi com a Simone, e aí você vai entender
exatamente o significado da Páscoa, o que significa a Páscoa. Amém, amados? Falaram de um louvor aí, quem que falou de um louvor? Sobe um pouquinho os comentários. Não, ela falou só pra quê? Foi? Sâmia, não. Alguém falou do louvor, mais em cima aí. Louvor. Fala pra Dani louvar. Ah, Dani, aí, ouviu aí, Dani? Ah, ela fez Ouviram, irmãos? Ela fez assim, Ela não se preparou, mas ela está louvando conosco. Vai querer louvar, Dani? Disse que não. De surpresa assim, Morgana. Live é pra isso, né? De surpresa mesmo. Deus é bom, Deus ele é maravilhoso mesmo. Eu hoje comentava nos grupos porque a gente realmente não sabe o significado da Páscoa, né? Enquanto isso, deixa eu perguntar uma coisa, eu já vou falar já com vocês o que eu ia falar, mas enquanto isso eu queria saber como que você tá, mãe, você tá bem? Irmãos, eu gostaria que vocês orassem pela minha mãe, eu não sei se ela está aqui online, mas eu acredito que sim, parece que eu vi. Aí o rostinho dela, eu vi. Eu vi. Tá. Então, eu gostaria de saber como que a senhora tá. Eu gostaria que os irmãos orassem por ela, porque ela tem tido fortes dores de cabeça. E hoje, inclusive, nós estávamos até preocupados com ela, porque ela está praticamente só, né? Ela tá tendo o apoio nosso, sim, mas ela está só na casa, né? Então, nós estamos longe dela, estamos num contato só com o telefone, mas eu gostaria que os irmãos orassem, porque ela está se sentindo muito cansada, com a vista, né, um pouco cansada, ela se cansa muito com essa nova rotina também, de computador, de internet. Então, eu gostaria, sim, que nós orássemos por ela. Amém, irmãos? Vamos orar já nesse início dessa live? Eu tô sentindo no meu coração de nós orarmos. E inclusive pedir também para Dani e para o Marcos para eles irem embora em paz, em segurança, né? Eles já estarão indo embora daqui a pouco. Então eu gostaria de apresentar ele, a família dele, em oração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, nós Deus. estamos aqui, Pai, Em nome do Senhor felizes Jesus, Pai. por mais uma noite na Sua presença. Sim, Pai. Nós estamos aqui, Senhor amado, por este final de semana, queremos Te agradecer. Obrigado, Maravilhoso Deus. Te que o Senhor nos deu, agradecemos, Senhor. com a minha filha perto de nós, com Te meu genro, que na agradecemos, verdade Pai. são os nossos filhos, Sim, com a Deus. minha netinha. Sim, Obrigada, Senhor amado, por tudo o que o Senhor tem feito. Aleluia, Como igreja, Jesus. Senhor amado, nós te pedimos, leva eles em paz, em segurança, Deus. livrando de todo o Retorno, problema Senhor mecânico do amado, carro, ao lar. livrando o Senhor amado do homem mau, apagando os rastros dele, Sim, Senhor, Senhor. para que o inimigo não encontre. Em Abençoa, nome do Senhor Senhor amado, Jesus, sim, os Pai. serviços deles. Abençoa, Senhor amado, as vendas. Em Guarda, nome de Senhor Jesus, amado, Pai. sim, a família do Marcos. Em nome Em do nome Senhor do Jesus. Senhor Jesus, Guarda Pai. também a saúde da minha filha. Pai, Sim, Deus. nós apresentamos agora a minha A mãe vida da nas tuas Neuza, mãos. Senhor, que está Em nos nome do assistindo, Senhor Senhor. Jesus Cristo. Em Alcança nome do ela Senhor agora. Jesus Cristo, Dá um papai, abraço nela. Sustenta ela na tua Em presença. nome do Sabe, Senhor Senhor, nós Jesus, não Pai. temos dimensão, Senhor, o quanto difícil é estar ali sozinho, ainda mais nesse momento da vida dela, Pai. Sim, Pai. Da qual, Senhor amado, ela se via acompanhada, agora ela se vê, Senhor, praticamente só. É claro, com a presença do Teu Espírito, com a presença do Senhor na vida dela, Pai. Senhor, Em eu não nome sei de qual é a Jesus, Pai. causa dessa dor de cabeça, se é emocional ou se é algum desequilíbrio no seu corpo físico. nome do Mas Senhor nós Jesus, pedimos Pai. a Ti, Senhor, declaramos que Repreende, haja o Senhor. equilíbrio sobre o organismo Repreende, dela. Senhor amado. Visita as emoções, blinda, nome Senhor de amado, as Jesus Cristo, emoções. Pai. Coloca paz no coração da minha mãezinha, Pai. Em Em nome nome do do Senhor Senhor Jesus, Pai. alcança a nossa família. Em nome do Em Senhor nome de Jesus Jesus Cristo, Cristo, Pai. Pai. Alcança cada irmão meu também. vida, Que até o Senhor final amado. dessa live, Senhor, Em que a minha nome mãe do possa Senhor se Jesus. sentir bem, renovada, fortalecida, com a alegria do Teu Espírito Sim, Deus. Santo, Jesus. Cada vida Pai, que nos revela-se a assiste nós. também, Senhor. Revela-se a Em nós. nome do Senhor, Senhor Jesus, nós Pai. dependemos única e exclusivamente do Teu Espírito para Sim, revelar Pai. as verdades espirituais Oh, para Deus. nós. Senhor amado, nossos ouvidos estão atentos à Sua voz. Sim, Deus. Pai, nos dá força para ler a Em Tua nome palavra. do Senhor Nos Jesus, dá Pai. força para orar. Nos dá força para mudar, Senhor amado, a cada dia. Em nome do Em Senhor nome Jesus do Cristo, Senhor nós Jesus te agradecemos, Cristo, Pai, Papai de amor. por tudo que o Senhor fez, pelo Seu cuidado. Sim, Pai, Deus. porque muitos são os livramentos que o Senhor
Senhor nos dá. Nós não imaginamos, os nossos olhos humanos não vê, mas eu sei que cada oração, Senhor amado, o Senhor responde. Cada oração, Senhor amado, o Senhor, meu Pai, vai de encontro às vidas, Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos. Sim, Um nome Deus. poderoso. Pai, hoje é Páscoa. As pessoas, Pai eterno, eu sei que muitas pessoas sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Sim, Deus. Então eu declaro, Senhor, que verdadeiramente, Pai eterno, a Páscoa venha reinar nos corações, mas a Páscoa na qual, Senhor amado, nós sabemos que é bíblica, que é, Senhor amado, a morte Sim, Deus. e a ressurreição. Oh, Sabe, Deus. Senhor, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Livre Ele está, morreu, Senhor. mas a morte não Ressuscitou, teve Senhor. poder, Senhor amado, na vida dele. Ao Porque lado ele do Pai, ressuscitou, o Senhor está, Senhor amado, Deus. e subiu aos céus com poder glorioso e intercede por nós. Aleluia, Então é Jesus. através de Jesus que nós temos vida. Então é isso que nós declaramos nessa Páscoa. Aleluia, Que Jesus Deus. venha mesmo, Senhor, reinar nos nossos corações. Sim, Pai. Que Jesus venha trazer alegria, que Ele venha trazer paz, em nome do Senhor Jesus, e que nós nome possamos de Jesus, saber, Pai. nós que estamos em Cristo, Pai, a Em autoridade nome que do nós Senhor temos no Jesus, mundo Pai. espiritual, Senhor. Em A nossa nome de oração, ela Jesus não volta Cristo, vazia, a nossa Deus. oração, ela é real. Sim, Em Deus. nome de Jesus. Em Nós nome do queremos Senhor declarar Jesus Cristo, vida Pai. aos nossos familiares, queremos declarar vida aos nossos irmãos em Cristo, queremos declarar vida àqueles que estão angustiados no dia Oh, de Pai, hoje, em Senhor, nome de aos Jesus, idosos Pai. que estão passando por Visita, dificuldades tão grandes, Visita os Pai. meus irmãos, Pai. Em nome de do Jesus. Senhor Jesus Alcança Cristo, sim Pai. os irmãos do meu Se há esposo, Pai. alguma vida que Em nos nome assiste, do Senhor Senhor Jesus amado, Cristo, com Pai, alguma derrama da dor tua de alegria. cabeça, Senhor, Sim, Senhor. angustiado Sim, meu ou Deus. deprimido Em com nome alguma de Jesus. situação, Em ou nome triste de com Jesus. alguma situação que tenha Sim, meu ocorrido no Deus. dia de hoje, Obrigada. Senhor, nós Obrigada, pedimos a Ti, visita Senhor. já essa vida, Senhor Em amado, nome trazendo de a cura, Jesus, em trazendo nome o de renovo, Jesus, em trazendo a nome de Jesus. restauração sobre essa vida, Pai. Sim, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, meu Deus. sabemos, Senhor, que o Senhor tem coisas novas para falar com a gente nesta noite, Sim, Senhor. meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Em Cristo, nome que cada de vida, Jesus, Senhor Pai, amado, em venha a nome ser de visitada Jesus, por Pai. Ti. Que cada família, Senhor amado, dentro do seu lar, possa reunir, Senhor amado, seus entes queridos, Senhor, para poder estar assistindo, sim, a esse culto, Senhor, te louvando e te engrandecendo, Sim, Senhor meu amado, Deus. com a sua alegria, Deus, que é a nossa força, Pai. Sim, Senhor em nome Jesus. do Senhor Jesus Cristo, soberano Deus, grande Deus. Deus, nós pedimos a Ti, o Senhor que é grande, mas que conhece, Deus, os nossos Amém. corações, Amém, conhece as Jesus. nossas vidas, sabe das intenções, Senhor, vem de encontro, Pai, aos nossos pensamentos. Nós queremos, Senhor, orar aquilo que a Sua vontade, Senhor, nós queremos orar a Sua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Jesus, ele é rei, né, Amém. irmãos? Ele reina. Na verdade, é o que eu estava dizendo anteontem, né? Que eu estava dizendo, nós somos pecadores, né? Nós ainda, eu ainda declarava desse jeito, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de nos livrarmos da maldição que o pecado traz. Porque a vida, né, na verdade, nós nascemos Amém. pecadores e a vida do pecado, ela nos traz morte, porque nós não sabemos lidar com a nossa vida direito. É o Senhor que nos ensina a lidar com a nossa vida, a fazer escolhas boas. É o Senhor que nos traz a bênção que vem do alto, né? É o Senhor que nos direciona a cada dia. E eu falava sobre isso, e é por isso, por sermos imperfeitos, e a gente não serve para se justificar diante de Deus. É aí que entra, irmãos, o sacrifício de Jesus. É aí que entra Jesus intercedendo por nós. Nós não tínhamos condição, né, de salvarmos nós mesmos. Mas eu creio que o Senhor nos capacita cada dia para estarmos firmes na presença dele. Irmãos, tem uma pessoinha aqui, eu já gostaria de que vocês chamassem os seus filhos para ouvir. Eu vou dar oportunidade para essa pessoinha, que é uma menina linda e maravilhosa, que está ansiosa, que pediu para participar da live, e ela que pediu para trazer uma palavra de Deus para as amiguinhas, os amiguinhos dela. E aí eu gostaria de falar para vocês que nós vamos estar louvando um louvor, porque ela está muito já ansiosa para vir para cá. E ela já se arrumou toda linda para falar com vocês. E aí o que acontece? Chamam os seus filhos, né, para estarem ouvindo o que ela tem para falar com vocês. Em nome de Jesus, viu? Mas enquanto isso, para dar tempo de você chamar as crianças,
A Mari, a Mel, né? Né, Ana Lu? Então, algumas meninas aí, as crianças. Quem mais, Ana Lu? Você lembra? Fala alto. Todo mundo da igreja. Ela tá fazendo assim, todo mundo da sala. Que é da sala da tia Dani. Isso. É isso que ela tá falando. As duas salas ela tá falando. Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos louvar enquanto isso, aí enquanto vocês chamam, né, amor? Amém. Deus enviou. Aleluia. Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Vem cá. Aleluia. Vem cá, Ana Lu. Louvado seja o nome. As crianças já estão na sala ali aguardando, ó. Vem. Isso, passou o batom da avó. Muito lindo, Uau! olha aqui. E Ana aí? Lu está... Deixa eu sentar no meu colo, que é melhor. Você fica mais alta. Eita lá, meu pai. Olá! Olha a Ana Lu aqui! Glória a Deus. Que Fala você assim, a paz do Senhor, irmãos! A paz do Senhor, irmãos. Tem que falar mais alto, senão eles não ouvem. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém! Deus é bom. Você tá feliz, filha, de estar aqui, meu amor? Responde que eles não... Sim. Glória a Deus. Olha lá, na Lu, olha um monte de coraçãozinho lá pra você, da Sâmia. Olha lá, a Morgana tá falando, fofa, já faz live. Ô, Glória, Olha linda lá, de Jesus. linda de Jesus. Dá tchau pra eles que eles estão te vendo. Amém. O que você vai falar pra nós hoje? Então, ela queria uma oportunidade, né, Ana Lu? Como que foi que você pediu pra avó? Fala pra eles. Não lembro. Você falou, vovó, eu posso participar? É isso mesmo. E aí? O que você fez? Aí você se ajeitou todinha, né? É. É, muito bom. Você tá feliz? Aham.
Então tá, então agora você vai olhar pra lá e vai falar porque eles estão te vendo, viu? Ó o coraçãozinho que eles estão mandando, ó. Ó, estão esperando. Olha lá, a Mari mandou um beijo, olha lá. A Mari mandou um beijo, manda um beijo pra Mari. Fala, beijo, Mari. Beijo, Mari. Aí, beijo Aí pra todas as sim. crianças, né, filha? Você tá tranquila? Tá, né? Tá, né? Então, como que é, então, que você queria falar com eles? Vocês estão ouvindo ela direitinho, né, meus irmãos? É bem importante. Isso, bem importante. Bem Pode falar importante. agora. Pode falar. É que eu não lembro o nome Samuel. do negócio. Você queria contar uma história pra eles da Bíblia. É uma história de um homem, não foi? Aham. Que homem que era esse? Samuel. Samuel. Então conta pra eles, não precisa falar o nome do outro homem. O outro homem era homem de Deus, tá? Então conta pra eles a história, que agora a vovó vai deixar você contar. Era uma vez uma mulher que ela queria ficar grávida. Aí ela orou. Aí ela pediu pra ficar grávida. Aí aconteceu uma coisa. Ela ficou grávida. Aí ela teve um neném que se chamava Samuel. Aí ela colocou ele na casa de Deus com um aninho, Puxa. quando saiu do leite. Uhum. Aí, sabe o que aconteceu? Ele foi pra casa de Deus. Uhum. Aí ele foi dormir. Aí quando ele foi dormir, ele escutou uma voz. Era assim essa Escutou uma voz? É, era assim essa voz. Samuel, Samuel. Meu pai. Aí ele foi até lá outro homem, que o nome dele era Eli. Aí ele foi lá. Aí ele falou assim: você me chamou? Eu estou aqui. Aí o Eli falou: não, não te chamei não. Aí ele escutou de novo: Samuel, Samuel. Aí ele foi até lá o Eli. Aí falou: oi, você me chamou de novo? Eu tô aqui. Aí depois ele falou Terceira assim, vez, né? Depois. Aí depois ele falou: Samuel, Samuel. Aí ele foi até lá o Eli. Aí ele foi: olá, Eli, você me chamou? Eu estou aqui. Aí ele falou: eu não tô te chamando. Aí o Eli percebeu que era Deus. Aí ele falou assim: quando você for dormir e escutar essa voz de novo, você fala que o teu servo ouve. Nossa, É isso é? mesmo. Ele falou isso pra Samuel? Aham. Aí ele escutou de novo: Samuel, Samuel. Aí o Samuel falou: fala que o teu servo Aleluia. ouve. Aleluia. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Ele quem? O Jesus. Aham. Aí quando o Jesus parou de falar, ele Cresceu na presença do Senhor, né? Ele cresceu na presença do Senhor. Aí ele foi lá contar tudo pra ele. Aí ele falou tudo, um monte de coisa que Jesus falou pra ele. E fim, E o que Isso. você aprendeu com isso? O que o vovô falou pra você? que se a gente dormir e escutar essa voz a gente fala assim: fala que o teu povo ouve. Aleluia. E aí, o isso que vai mesmo. acontecer? Aí ele vai falar um monte de coisa boa. E aí a gente pode orar como, então, que você estava falando com o vovô? Que a gente pode orar do nosso jeitinho. É, e é bênção. Uhum. E aí, você vai falar o que para as crianças agora? Eu tô com saudade da Melissa, da Sofia que a minha mãe vai mandar. A sua da mãe já deu um Mari. oi ali também Da pra Mari, você. quem ó. mais? A Mel, né? Tem bastante aí, Tem né? bastante criança. Você tá com saudade de todo mundo? Aham. E aí tem que dar um recadinho pra todo mundo ficar onde em casa? Não anda na rua, só a rua que tiver livre. É isso mesmo. Então manda um beijo pra todo mundo. Você tá feliz? Aham. Ah, então tá bom. Manda um beijo pra mamãe. Manda um beijo aí pra ela. Oi, Sua mãe- mamãe. Amém. Seu pai também tá assistindo, ó. Tá Fala todo mundo aqui, você, assistindo. mãe. Você quer falar alguma coisa pra sua mãe e pro seu pai?
Não? Não? Então dá Tá tchau bom. pra eles. Tchau. Ah, Ah vovô lá. chorando aqui. Lindo. É. Então pronto, manda beijo. Fiquem com Deus. Fica. Amém. Amém. Glória a Deus. Pronto. Falou. Muito bem. Muito Parabéns. Não podia. Isso mesmo. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso e a palavra do Senhor, ela fala exatamente isso, né? Para nós orientarmos os nossos filhos na presença do Senhor, e porque quando crescesse, sempre se lembraria da palavra de Deus, né? E pra gente orar do nosso jeitinho. E para nós orar do nosso jeitinho, você viu? Essa historinha, eu tinha pregado sobre isso, falado sobre isso na quinta-feira, né? E foi na sexta-feira que a Ana Lu chegou aqui. Sim. Na sexta-feira à noite, antes de dormir, eu fui conversar com ela e falando da palavra, explicando para ela direitinho, né? E ela prestou muita atenção, mas eu não imaginava que ela fosse guardar exatamente dessa forma que ela contou assim para os irmãos. Eu louvo ao Senhor. Ana Lu, papai falou que ele te ama. Porque a gente vê assim que tudo aquilo que sai dos nossos lábios, todas as palavras que saem dos nossos lábios, os nossos filhos, eles estão prestando muita atenção. Exatamente, caiu um cisco aqui no meu olho, aqui eu não consigo tirar, irmãos. Tá difícil aqui. Vovô babão, né? É assim mesmo que acontece. Deus é maravilhoso, né? Segura mesmo, segura o coração aqui, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, grande Rei. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Vocês sabem, irmãos, a gente aprende mesmo com essas crianças. E realmente eles têm sensibilidade no espírito, porque eu estava vindo para cá e a Ana Luísa veio comigo, e no caminho ela olhava assim para as nuvens, para o céu, né? Para as árvores, ela falava assim, ela deu aquele suspiro, ela falou assim, vovó, como eu acho linda essas árvores. Até mostrou uma casinha que tinha num cantinho, até para a mamãe dela, e falou assim, como é tudo lindo isso, como eu amo, né? Jesus é tão bom com a gente. Então ela traz essa sensibilidade, nos desperta, sabe, as crianças. E até ela falou assim, vovó, vamos cantar uma música que era um louvor. E aí ela pegou e falou assim, é assim, aí cantou um pedacinho e nós viemos cantando, sabe? Então a gente percebe que das nossas crianças sai o perfeito louvor mesmo. Nós temos que voltar mesmo a esse primeiro amor, né? Muito bom. Quero voltar ao início De de tudo. tudo. Encontrar-me Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De repente você que estava parado aí no meio do caminho, né? E ainda não tinha iniciado, não tinha voltado a sua caminhada com o Senhor. Esse é o tempo, esse é o tempo. Principalmente, a gente tem falado isso todos os dias, principalmente nesse tempo em que nós estamos reclusos, fechados, né, dentro dos nossos lares. É tempo de nós meditarmos sim na volta do Senhor, é tempo de nós meditarmos naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, é tempo de meditarmos no meio de toda essa situação, como estão aquelas pessoas que se encontram desesperadas, vazias, e é tempo de nós sermos misericordiosos para com essas vidas também, né? Por isso esse louvor veio à minha mente, né? E é bom nós sempre retornarmos ao início, né? Por isso esse louvor: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Esse desejo, esse precisa ser o desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração, o querer estar na presença de Deus. Nessa semana nós falamos muito da presença do Senhor, em estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, né? Nós falamos muito sobre isso. E se nós não estivermos cheios da presença do Senhor, nós não conseguimos aguentar, amados. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, amados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus lindo, Deus poderoso. O Senhor tem coisas grandes, né? Para falar conosco, para falar com as nossas vidas. Faça a sua parte de evangelista aí, né? Como que você pode fazer a sua parte de evangelista? Compartilhando, chamando os seus amigos aí, compartilhando com as vidas no Face, no WhatsApp, passando o link da igreja, em nome do Senhor Jesus. E grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nesse tempo não é tempo de desanimarmos, amados. Nesse tempo não é tempo de desanimarmos.
Ainda que as situações se mostrem contrárias às nossas vidas, ainda que pareça que nós estamos perdendo, com o Senhor nós nunca perdemos, com o Senhor nós nunca perdemos. No Senhor o nosso trabalho ele nunca é vão. No Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Eu vi aqui o Moraes colocando aqui Provérbios 22:6, né? É isso mesmo. Ensina o seu filho, né? Tá falando ali do filho. Ensina o seu filho no caminho que você acha que é bom para ele. Quando ele crescer, jamais ele vai se desviar, né? Sempre vai lembrar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar sim ao seu coração nessa noite, que o Senhor venha trazer uma mudança sim de pensamento sobre a sua vida, que a gente sempre fala metanoia, mudança de mente, né? Lá em Romanos 12:2 que fala a respeito disso, renovação, transformai-vos pela renovação da sua mente. E na nossa mente, ela só pode ser renovada através do estudo da palavra de Deus, através da palavra do Senhor, a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar falando aqui um pouco mais sobre oração. É tempo da igreja clamar, é tempo da igreja orar ao Senhor, é tempo da igreja orar ao Senhor. Nesse tempo, é tempo de orar, vigiar, interceder, tempo de clamar, tempo de fazer propósitos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, tá travando aqui o meu computador, mas eu vou abrir aqui na palavra de Deus mesmo, no livro de Efésios. Já vamos para a palavra do Senhor. O mundo precisa de pessoas que orem. O mundo está precisando. Esse mundo, na atual conjuntura, na atual situação em que nós estamos vivendo, nós precisamos orar. O povo precisa clamar. O povo precisa ser misericordioso, porque a palavra de Deus fala, o próprio Jesus falando, que os misericordiosos é que encontrarão misericórdia. E no livro 6, de Efésios 6, Gálatas, Efésios. Se vocês estiverem ouvindo algo no fundo aqui, é que eu estou aqui com pessoas dentro de casa, aqui com as visitas, né? Vem aqui dar um tchau aqui para mim, vem aqui, ó. Pronto, o povo vai conhecer vocês aí, ó. Lembrar, dá um tchauzinho aqui, ó. Baixa um pouquinho mais aqui, ó, minha filha linda. Deus abençoe. Ó, meu genro lindo aqui também, aqui, ó. Vai lá, dá uma olhadinha lá pro povo ali, ó. Aí. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Então, Efésios 6, Gálatas, Efésios. Eu tinha separado tudo aqui, tudo certinho aqui no computador para ir falando para os irmãos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? No livro de Efésios 6:18 fala assim, ó: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6 verso 18, está falando que nós devemos orar em todo tempo. Quando que eu devo orar, Daniel? Quando eu devo orar, pastor? Não é orar de vez em quando, não é só nós orarmos quando nós estamos passando por necessidade, não é orarmos quando nós estamos passando por provações, não orar. Quando Paulo fala que escreveu a carta aqui, ele está falando para a igreja de Éfeso: orem em todo tempo, orem no Espírito em todas as ocasiões, orar sem cessar.
devemos orar em todo tempo. Lá no livro de Filipenses, um livro depois, o capítulo de número 4, o verso de número 6, que nada dessa vida nos abale. Ele fala, aqui no livro de Efésios 4, verso 6, está falando aqui, verso 6, não andem ansiosos, ou seja, não andem preocupados com o amanhã, não andem preocupados com enfermidades, não andem preocupados com essa situação, não andem preocupados com o trabalho, não andem preocupados com a escola do seu filho, não andem preocupados com nada disso. Por quê? Aqui ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Mas, ele fala assim, não andem preocupados com isso. Mas na segunda parte do versículo ele fala assim, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem ao Senhor. Apresentem ao Rei dos Reis. Por que que ele fala assim, na primeira parte, fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não é para a gente pegar e falar assim, eu não vou me preocupar com nada disso e não vou fazer nada. Não, na parte B do versículo ele está falando assim, que é para nós fazermos o que? Mas em tudo, ele fala aqui, mas em tudo, que nada dessa vida nos abale, mas em tudo, pela oração e súplica, pela oração e pelo clamor, e com ação de graças, e agradecendo já ao Senhor. Obrigado, Sâmia, está colocando os versículos aí, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, agradecendo já ao Senhor, apresentem os seus pedidos a Deus. Então é aquilo, eu não vou me preocupar, eu não vou ficar ansioso, eu tenho as tribulações, eu tenho as perseguições, eu tenho o dia de amanhã, eu tenho as contas, eu tenho todas as situações, todas essas coisas. Ele fala assim, apresentem todas essas situações ao Senhor. Feito isso, não se preocupe, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O próximo versículo está no livro de 1 Tessalonicenses 5. Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, o verso 16, do 16 ao 18. Ele fala, aqui está falando aqui para nós orarmos sem parar. Orarmos em todo o tempo. Quando nós falamos de oração em todo o tempo, vocês que estão acompanhando as lives todos os dias, vocês veem que nós estamos batendo bastante, falando bastante sobre oração. Por quê? Porque é tempo da igreja se reunir, é tempo da igreja se reunir como corpo no mundo espiritual, não como físico nesse momento, porque nós não podemos, mas no mundo espiritual, nos reunirmos igual nesse momento aqui, ou dentro da nossa casa, mas nos reunimos no mundo espiritual para poder clamar ao Senhor. Em todo tempo, quando fala aqui em todo tempo, é que durante as coisas que nós estamos fazendo dessa vida, nós não estamos fechados de repente num quarto. Nós não estamos fechados, mas nós estamos intercedendo, nós estamos orando em pensamento, nós estamos clamando ao Senhor em todo tempo nos nossos pensamentos. Por isso aqui no livro de 1 Tessalonicenses 5, o verso 16, a partir do verso 16 até o 18, ele fala assim, alegrem-se, ele começa falando assim, alegrem-se sempre. Que loucura, né? Alegrem-se sempre. Às vezes a gente está passando por tantas situações e o Senhor fala, alegrem-se sempre. Como assim? Porque aquele que tem fé, aquele que ora a Deus, ele ora
como se já tivesse recebido do Senhor a bênção. Então ele fala assim, ó, já começa falando aqui no verso 16, alegrem-se sempre, orem, e no verso 17 ele fala aqui, ó, orem, ele não fala assim, orem de vez em quando, ou orem agradecendo, ou orem por algumas situações, não, ele fala assim, orem continuamente, orem continuamente, orar sem parar, orem continuamente. Aí no verso 18 ele fala assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem em todo tempo, orem continuamente, em todo tempo, em todas, independente, isso mesmo, Rafa, independente das circunstâncias, independente daquilo que está aparecendo, né? Nós precisamos orar continuamente ao Senhor. No livro de Colossenses, agora vamos para o livro de Colossenses 4, volta aí um livro aí, Colossenses 4, Colossenses 4, o verso de número 2, Colossenses 4, versos 2, fala que nós precisamos persistir em oração e perseverar em oração, persistir em oração, perseverar em oração e sempre com ação de graças ao Senhor. No verso 2, ele fala assim, ó, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos ao Senhor. Ou seja, persistir em oração. Não é porque eu não recebi algo, porque não houve uma resposta de Deus para a minha vida, que eu vou desistir do meu chamado, que eu vou desistir de pedir, porque uma coisa, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor, amados. Nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor para orar de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós oramos de acordo com a vontade humana, mas nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade do Espírito, daquilo que o Espírito tem para fazer sobre as nossas vidas e revelar sobre as nossas vidas. Porque quando nós fazemos esse tipo de oração, nós conseguimos ter muito mais respostas do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então ele fala aqui, dediquem-se à oração, estejam alertas, vigiem e sejam agradecidos ao Senhor. No livro de Timóteo, vamos lá para o livro de Timóteo, um pouquinho mais aqui à frente, Timóteo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 1, está falando que antes de tudo, também, ele fala aqui, precisamos orar e interceder. Ele fala aqui, ó, já começa falando aqui, ó, antes de tudo, antes de todas as situações, antes dessa live, antes de pegar uma estrada, que nem nós oramos agora há pouco pro Marcos e para Daniela, antes de todas as situações, antes das refeições, antes de fazermos alguns negócios, antes de fecharmos alguns negócios, nós precisamos orar ao Senhor. Antes de tudo, orem ao Senhor. Antes de tudo, antes de nos desesperar, porque nós perdemos alguma coisa, nós precisamos orar ao Senhor também, pedir ao Senhor, Senhor, revela-me aonde está essa situação, revela-me aonde está esse objeto, e certamente esse objeto vem até as nossas mãos, em nome de Jesus. A gente já teve
vários testemunhos a esse respeito, não é verdade? Ele fala aqui, ó, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões. E ele sempre fala nesses versos aqui, eu não sei se vocês estão vendo, ele sempre fala assim, ó, intercessões e ações de graça. Ele fala intercessões e ações de graça. O que é isso? São intercessões e ações de graça, ou seja, oração e agradecendo já ao Senhor por aquilo que você orou, por aquilo que você pediu ao Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. O desejo do Pai, amados, o desejo do Pai é que nós tenhamos, não sei se isso cansa você, mas depois que você descobre isso, você vai ver que é maravilhoso. Você vai ver que é maravilhoso. O desejo do Pai é ter um relacionamento, não de vez em quando com o filho. Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. O pai e a mãe quer que o filho fique de vez em quando junto com ele? Não. Quem é pai, quem é mãe, quer ter um relacionamento com o filho contínuo também. Aí nós conseguimos também entender qual é o relacionamento de Deus para com as nossas vidas também. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele quer um relacionamento conosco, Ele não quer um relacionamento com você de vez em quando. Ele não quer que você ore e lembre dEle apenas quando você está numa dificuldade, quando você precisa de alguma coisa, quando você precisa ser curado. Não, Ele quer um relacionamento com você contínuo. Ele quer te orientar. Ele quer te levar por pastos verdejantes. Lembra? É Salmos que fala de o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado. Olha que consolo da parte do Senhor. Então o desejo de Deus é que a gente tenha um relacionamento com Ele continuamente. Pensa que delícia você em todo tempo estar, Senhor, o Senhor está se agradando disso. Ah, Pai, eu preciso fazer uma situação assim, o que o Senhor acha disso? Olha, você viu o que Ele falou, Senhor? Poxa vida, já pensou você ter esse tipo? É esse relacionamento que o Pai quer com a gente. E muitas vezes as coisas, né? As situações dessa vida não permitem que a gente tenha esse tipo de relacionamento com o Pai. As coisas vêm atrapalhando a gente, amados. As situações vêm atrapalhando as nossas vidas. A gente precisa, depois que acabar essa quarentena, logo o término dessa quarentena, a sua vida eu creio que não será a mesma, mas que não seja mais a mesma mesmo. Sabe, que esse tempo que você ficou recluso em casa, em que você buscou ao Senhor, teve um tempo mais com Deus, refletindo mais sobre o Senhor, quando acabar essa quarentena, que você realmente separe do seu dia um tempo para você estar na presença de Deus, e fora isso, você entenda que o seu relacionamento com o Senhor, ele é contínuo. Não é de vez em quando, isso não é pesado, isso que eu gostaria de passar para os irmãos, e a palavra do Senhor também passa isso para nós. Isso não é pesado, isso é leve, porque estar na presença de Deus em todo o tempo, às vezes você fala, poxa, mas eu vou estar na presença de Deus em todo o tempo, falando glória, Rei, Senhor. Não, você lembra que a Ana Lu falou aqui? Quando ela falou, ela entendeu. Para nós conversarmos com o Senhor do nosso jeitinho, do nosso jeito, aquilo que, porque eu já falei aqui a respeito de orações bonitas, orações, né? A gente não precisa escolher palavra para conversar com o Senhor. Antes de nós falarmos, Ele já sabe, já o que está no nosso coração.
E a melhor oração, você que já teve uma experiência nesse sentido, eu até estava conversando com a Simone hoje ou de madrugada sobre isso, né, meu amor? Sim. Eu estava falando para ela assim que a melhor oração não, a oração que agrada a Deus, a oração que surte um resultado, é a oração, não é a oração que sai do seu pensamento. Mas como assim, pastor? Eu vou ficar igual doido, falando e sem pensar, sem nada? A melhor oração é aquela que sai do coração. É a oração que vem do Espírito, a oração que vem da alma. É aquela oração, por isso que eu falei da entrega, né? Da nossa entrega ao Senhor Jesus. Realmente entregar ao Senhor, se despojar, tirar tudo de dentro e colocar tudo diante do Senhor. Essa é a oração que agrada ao Pai. Essa é a oração. Então, o desejo do Pai é que nós tenhamos um relacionamento contínuo com Ele. É um relacionamento contínuo, em todo o tempo, nos relacionarmos com Ele. Esse é o desejo do Senhor. E aqui nós vemos, eu até vou ler algo de um livro que eu estava lendo aqui, vou ler para os irmãos também, que ele fala assim, que Jesus, ele orava em todo o tempo, e ele cita algumas passagens, e eu vou estar lendo junto com os irmãos aqui. Jesus, ele orou em todo o tempo. Antes de ministério, ele orou. Antes de milagres, ele orou. Antes de todas as coisas que Jesus fazia, ele orava antes. E você? Quando você vai fazer as coisas na sua vida, você resolve do seu jeito, você resolve nas suas forças, ou você primeiro se consagra ao Senhor, ora ao Senhor e pede ao Senhor que venha te direcionar e fazer a vontade do Senhor, se é para fazer, se não é para fazer. Você tem feito isso, amada? Você tem orado ao Senhor? Tem orado ao Senhor para que realmente Ele venha de encontro a todas as situações que você tem vivido diante do Senhor? Nós precisamos entregar tudo que formos fazer, entregarmos sim ao Senhor, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Jesus orou em todo o tempo. Dá licença um minutinho só, amados. Pois não. Pode pôr álcool. Estão perguntando aqui para mim se é para abastecer o carro com álcool ou com gasolina. Espera aí, a gente tem que orar ao Senhor primeiro, né? Deus, Ele permite sim que seja com álcool. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Deus leva em paz, né? Eita, glória a Deus. Estava tumultuado. Deus é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, porque o casal que estava aqui, era necessário que eles ouvissem também algumas coisas também, de repente, né? É o que Deus tinha, vai saber, né? Não sei, Deus sabe de todas as coisas. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. E quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele nos direciona. Às vezes vem coisas, igual acontece nessa live aqui também junto com vocês, acontece algumas coisas querendo tirar a nossa atenção, querendo tirar o nosso foco, querendo nos levar para outras situações. Mas quando nós entregamos ao Senhor e nós somos guiados, né? Quando nós somos guiados por Deus, nada, irmãos, nada nos abala em nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, que é o nosso maior exemplo da palavra de Deus, ele orava em todo o tempo. E se Jesus deixou esse modelo e ele deixou esse exemplo para as nossas vidas, nós precisamos copiar. Se eu e você, nós queremos ser igual a Jesus, eu preciso fazer o que Jesus fazia. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu já vi várias pessoas, mas eu não sou Jesus. Mas o Senhor, Ele fala assim para nós procurarmos seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso irmão primogênito.
Ele é o irmão mais velho. Ele é o primogênito de uma nova raça. Ele foi o primeiro. E está aos céus diante do Senhor, ao lado de Deus, ao lado direito do Senhor, né? E ele deixou esse exemplo para as nossas vidas. Tudo que formos resolver, primeiro perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor se agrada dessa situação? Eu não quero fazer essa situação se o Senhor não estiver na frente desse negócio, se o Senhor não estiver na frente dessa situação. Isso que eu vou fazer. Sabe, amados, quantas coisas que quantas coisas que eu decido, a gente vai resolvendo as coisas tudo no automático. Sabe, vem as coisas para fazer na sua mão, você vai fazendo. Vai sendo direcionado por você mesmo, pela sua mente, não é? Mas nós não podemos mais sermos direcionados por aquilo que está na nossa mente, mas nós precisamos orar ao Senhor e fazer a vontade do Senhor, não a vontade das nossas vidas, não aquilo que nós queremos. E aí tem alguns exemplos aqui, né? Tem alguns exemplos aqui que o Senhor Jesus nos ensina, né? Antes, aqui tá escrito aqui, ó, vou ler para os irmãos. Antes de sair para as linhas de frente, Jesus passava um tempo na presença do Pai. Quantas coisas graves que nós já resolvemos com a força, com o braço da nossa carne. Quantas coisas que nós já resolvemos, quantas coisas que você já resolveu, e muitas vezes nós acabamos fazendo a coisa errada. Acabou dando certo no final, mas fomos por uns caminhos que de repente o Senhor falava assim, ó, é assim, filho, desse jeito que você vai fazer. Economizava tempo, que a Simone está falando aqui no fundo. Economizava tempo. Porque o que o Senhor, é o que o Alexandre falou agora, que os pensamentos do Senhor, eles são muito mais elevados do que o nosso. Por isso a necessidade, amados, por isso a necessidade de nós colocarmos diante do Senhor, colocarmos na presença do Senhor. Então, antes de ir para a linha de frente de batalha, Jesus, ele se colocava primeiro na presença do Senhor, se colocava na presença de Deus. Era quando o Pai revelava a sua vontade. O Pai revelava a vontade dele para o Filho, para Jesus. Agora, revelava para ele como? Revelava através da comunhão. Revelava através do relacionamento, do relacionar-se, né? Por meio da oração, Jesus penetrava nas linhas de frente do inimigo e empreendia a batalha e vencia todas elas. A Simone também quer falar alguma coisa referente a isso? Quero. Irmãos, eu estou aqui do lado. Para mim, por favor. Eu estou aqui do lado, eu ouvindo, né, o que o pastor Daniel está falando, e eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês. Muitas pessoas já perguntaram para mim como que é a voz de Deus. Eu não sei se essa é a sua pergunta também. Porque às vezes a gente ouve... Até da Ana Lu. A Ana Lu perguntou, mas como que a gente vai ouvir a voz de Deus? Né? Exatamente. Então, e aí muitas pessoas já perguntaram, falaram assim, mas como que é? Porque eu não ouço a voz de Deus. Sabe, irmãos, a voz de Deus não é uma voz qualquer. A voz de Deus é uma voz que é testificado no teu espírito quando é Deus que fala. Porque às vezes a gente acha assim que a pessoa tem muitas formas de Deus falar. Nós não podemos limitar Deus. Quando uma pessoa fala assim, eu ouvi Deus falar, é lógico que tem que estar muito bem sensível e uma vida consagrada. Porque assim, o Senhor só fala quando ele vê realmente o interesse do outro ouvir. Ou melhor, às vezes, né? O Senhor fala e muitas vezes nós não damos ouvido. Porque lembra quando Elias estava na caverna? Ele imaginava Deus falando assim, oh! Ou senão, manda um anjo, aparece lá na frente. Não. Tem um livro que eu li uma vez que se chama Janelas da Alma. Esse livro fala o quê?
que o Senhor, tem muitas portas que o Senhor entra para falar conosco na nossa vida. O Senhor fala sempre através de um livro, Ele está direcionando. Não é sempre, a gente espera de Deus, irmãos, nossa, é tremendo isso que eu vou dizer. A gente espera de Deus muito sobrenatural. E às vezes o Senhor fala através do natural. E às vezes a gente não percebe que é Deus falando nos detalhes. Às vezes através de um conselho de um irmão, Deus está falando. Sim, da palavra. Porque às vezes agora as pessoas chegam até nós e as pessoas falam assim: pastor, o que você acha disso? De repente Deus usa a voz, a vida dele ou a minha vida ou a vida de uma outra pessoa para falar. Às vezes você está escutando um programa de repente de televisão e no meio de uma situação, parece que você sente algo no espírito. Então Deus, ele fala de várias formas. A Bíblia diz que ele tem a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é manifesta de várias formas. Deus, ele pode falar através de um louvor. Deus, ele pode falar através da boca de uma criança. Deus, ele pode falar através de uma pessoa na rua. Quando diz, você é importante, nossa, que brilho você tem. Você começa a perceber que Deus habita em você. Deus, a Bíblia diz que o sinal de Deus é paz no coração, né? Então, é tão complexo isso, como o Alexandre está dizendo aqui agora. A gente não sabe como é, a gente só sabe que é. Ou seja, é o testemunho, a Bíblia chama isso de testemunho interior. Então, o que acontece? Esse testemunho interior é algo que testifica no nosso espírito. Então, e outra coisa, você só vai tendo esse discernimento, esse entendimento de quando Deus fala através da prática, do exercício de se colocar em oração, de olhar para dentro de si, de observar o que acontece à sua volta, de começar a acreditar e a confiar que Deus está presente, de que Deus é real. Porque muita gente fala que quer ouvir Deus falar, mas não acredita que Deus é real. Ou acredita que Ele é um ser só sobrenatural. Sabe? Mas Deus não, Ele é simples, Ele se move como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Deus, ele move todas as coisas. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com uma situação assim. Tem gente que espiritualiza tudo. E tem coisas que é humano. Tem coisas, por exemplo, que não deu certo, caiu alguma coisa, ou não deu certo porque você errou na receita, ou alguma coisa aconteceu do forno, como aconteceu essa tarde, fizemos um pudim, ele desandou, e depois nós colocamos um pouquinho de maisena, e ele ficou um pudim de padaria maravilhoso, descobrimos uma receita maravilhosa. Então, tudo coopera para o bem. Sabe, irmãos? Eu ouvi uma vez um testemunho de uma irmã que realmente eu acredito que o inimigo poderia tentar, ou era mesmo alguma questão da vida, que uma vez ela estava fazendo um belo de um molho de macarrão. Eu não sei se vocês já ouviram isso, alguém falar. Essa irmã estava fazendo um belo molho de macarrão. Eu não sei se é uma historinha, se é uma irmã verdadeira mesmo, né? Mas enfim, é um ensinamento pra gente. Essa mulher, irmão, o amor, ela estava preparando um molho de macarrão. Imagina aquele molho que você fala, este é o meu molho que eu sei fazer. Né? O molho do tio Nego, o molho também do pastor Daniel, o meu molho, né? Cheio de cebola, tomates puros e aquela coisa toda. Aí esse dia a mulher estava preparando o molho e aquele molho, ela mesma estava idolatrando o molho, né? Ai, esse meu molho, esse meu molho. De repente ela foi tirar da panela assim, o molho espatifou no chão. A panela caiu, mas foi um rebuliço. Imagina um molho caindo na cozinha. Imagina. O espirrar, como que não ficou essa cozinha? Uma panela cheia de molho. Essa irmã, ela olhou pro molho, ela falou assim, molho, isso não vai tirar minha paz. Se é do demônio, se não é, não importa, isso sou eu que tô falando. Se é do demônio, se não é, se foi o diabo, se não foi, tá repreendido. O molho caiu e ponto. Vai adiantar chorar, se lastimar por causa do molho caído? Você não vai mais ter ele de volta. O que ela fez? Ela olhou pro molho e falou, molho, você não vai tirar minha paz. E começou a pular em cima do molho, sapatear e glorificar Deus. Já que estava tudo bagunçado mesmo, então vamos glorificar Deus no meio do molho. Então o que eu quero dizer, a gente espiritualiza muito. Não deu certo alguma coisa, você pega um trânsito todo amarrado, você fala, ai,
é o diabo que tá me atrapalhando e não sei o que lá. Mas você não sabe que às vezes você não se programou, porque toda vez que a gente tem um compromisso, a gente tem que dar um intervalo e que alguma coisa pode acontecer na vida, porque nós somos seres humanos e é natural acontecer as coisas. Sabe, não significa, como eu já ouvi muita gente que até foi, parece enviado do inimigo ou sem sabedoria, que a pessoa estava doente, inclusive pessoas assim próximas. A pessoa estava doente e fala assim, o que você fez? Você pecou? É Deus, não sei o que lá. Irmãos, qualquer coisa é o diabo. Palavra de hoje, de Romanos 15, né? Fala para nós cuidarmos do nosso irmão, né? Cuidar daquele que está mais fraco, no livro de Romanos 15. Então, e a gente tem que ter sabedoria e só observar, mesmo que você sente que é o espiritual. Porque a gente tem aquela mania de, sai em nome de Jesus, diabo, você não tem poder. Só a presença de um servo de Deus, a Bíblia disse que onde a planta dos seus pés pisa, o lugar é abençoado. Aleluia. Então, irmãos, o jejum é válido? Lógico que é válido. E é tudo, mas o jejum não te faz mais forte, no sentido de ter mais ou menos autoridade. Você tem autoridade porque Jesus Cristo deu autoridade para você, mas não porque você fez jejum e ficou mais forte. Não, você já é coberto com o sangue de Jesus. O jejum te traz mais sensibilidade no mundo espiritual. Mas a autoridade que você tem, desde quando você aceita Jesus e vai crescendo em graça, a autoridade está sobre a sua vida e você tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, sobre toda a maldição do pecado. Porque Jesus levou o pecado, ele nos remiu do pecado. E hoje é Páscoa. E a gente sabe que a morte não teve poder para segurar Jesus. Mas Jesus, ele ressuscitou. Agora ele tem o controle da morte. Deus é lindo. Então, você não é menos ou não é mais. A gente tem que desconstruir algumas coisas do evangelho que a gente aprende, irmãos. Sabe? O se consagrar para irem até o lugar e tal, é para você estar mais sensível. Mas não para te cobrir a couraça por causa de jejum, te deixar forte para o inimigo não entrar. Não, porque você já está em Cristo. E em Cristo nós somos protegidos. A Bíblia diz que aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo descansa, né? A sombra do Onipotente descansa. Então aquele que está à sombra do Onipotente, ele descansa. Então nós temos que desmistificar isso. O evangelho é muito simples, a gente complica. Parece que a gente considera algumas coisas malignas, mas não considera algumas coisas de Deus. Parece que às vezes a gente considera mais algumas coisas malignas do que as coisas de Deus. Então nós temos que declarar. É tipo aqui, ó, eu sei quem eu sou. Que nem agora, né? O meu genro perdeu um fone. Vieram aqui todo atribulado, preocupado, aquela coisa, isso estava tirando a paz dele. Não sei o propósito disso. E eu tava falando exatamente sobre isso. Então, e eu não sei, e ele ouviu, e ele falou pra minha filha, olha, o teu pai falou isso. Quando ele saiu, eu falei assim, em nome de Jesus, se é pra tirar a paz, não vai tirar. Vem até mim, Senhor, que eles vão em paz. Irmãos, estava escondidinho embaixo de um chinelo aqui embaixo da mesa, e aquele tumulto, aquela coisa, vocês viram que a gente não conseguia ficar aqui? Deus lindo. Aí eu cheguei lá embaixo, falei assim, peguei o fio, fiz assim. Falei assim, filha, Marcos, meu amor, olha aqui o fio. Onde tava? Eu falei, tava embaixo de um chinelo. E ele foi pela cadeira, olhou aqui, não viu nada. E ele foi pro quarto, foi pro banheiro, foi pra cozinha. Agora. E o que aconteceu? Eu falei, em nome de Jesus, como autoridade. Senhor, isso não vem tirar a paz de ninguém. Se é maligno, se não é maligno, não importa, mas tava tirando a paz. Aí eu peguei e falei assim, isso é real. Aí o que aconteceu? Eu peguei, desci lá e falei assim, isso não é por acaso, isso é testemunho, guarda isso. Toda vez que você verificar que perdeu, alguma coisa tá tirando a paz, clame o nome de Jesus. Aí a Daniela disse assim, é verdade, mãe. É verdade, Marcos, já aconteceu muitas vezes e eu já achei muitas coisas, até a aliança que tava no meinho das coisas, assim, ó. Imagina aquele armáriozinho da cozinha, tava atrás. Eu já perdi passaporte, eu já perdi documentos. Câmera fotográfica. Filmadora. Ficou 6 meses embaixo de um campo, do meu carro. Eu declarei e aguardei. Chegou. E foi pra lavar rápido, foi pra mecânico, foi pra toda... E a câmera tava ali escondidinha, parece, né? E veio até nós. E então isso é autoridade no mundo espiritual.
Então são essas pequenas coisas. E aí essas... ele falou, o Marcos falou? Não, ele falou. E aí o que acontece? Essas pequenas coisas, irmãos, glorifica a Deus, porque a paz voltou. A paz voltou. Aleluia. E Deus, e a gente começa a falar de Deus sem falar Deus. Mas a gente vê que a paz voltou e nada foi roubando a paz. Glória a Deus. Não é? Então eu gostaria de... Me desculpa cortar você, mas eu gostaria de falar isso da intimidade, da oração. Isso é intimidade do que vai falar também, né? É, porque a gente não estava preparado. Eu estava do outro lado ali, né? Então, respeitando o Daniel. Fica aqui junto comigo. Ai, mas eu te atrapalho, né, meu amor? Eu fico querendo falar e as pessoas falam que eu não deixo você falar. Então você fica quietinho, eu duvido, você fica quietinho. É melhor eu sair, né? Viu como ela não consegue? Que a gente estava falando aqui, eu estava falando para vocês a respeito de tudo que Jesus ia fazer, ele sempre conversava antes com o Pai. E que eu ia ler aqui algumas situações que Jesus fazia. É bom você anotar esses versículos bíblicos aqui, ó, porque está escrito, ó, o primeiro aqui, ó, antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração e voltou no poder do Espírito para a Galileia. Amor, isso é uma coisa... Posso falar profundo. Isso está em Lucas 4, verso 14. Se quiser colocar aí, pode colocar. Pode falar, meu amor. Irmãos, essa questão de Jesus é muito linda. É muito linda. Por quê? Rafa, fala aí se não é verdade. A gente estava estudando a Bíblia junto esses dias. Ontem. Olha só, irmãos, das apostilas da IBCOM. Olha só. Jesus, sendo 100% Deus, ele veio na terra sendo 100% homem. Uma natureza não interferia na outra. Tanto é que ele sentia dor, fome e tudo mais. Angústia, né? E ao mesmo tempo, paralelamente, é como nós, que em alguns momentos sente o espiritual agindo. Só que Jesus, ele buscava santificação. Por isso que ele era sensível. Agora, imagina, tendo a certeza que ele sabia para que ele veio. Eu não sei como que Deus falava com ele, irmãos. Talvez Deus falava com ele da mesma forma que nós. Jesus exercia a fé. A gente pensa que não, né? Mas Jesus exercia a fé. A gente acha que Jesus não exercia a fé. É de Deus isso que eu tô falando para vocês. Jesus exercia a fé. E a Bíblia diz o quê? Que ele buscava essa intimidade para aperfeiçoar a fé. E é tão lindo, ele tinha convicção, ele sabia quem ele era no Espírito, porque ele orava. E o Espírito Santo curava, né? Através do poder e autoridade. Então, olha como é interessante. Jesus, mesmo sendo 100% Deus, a Bíblia diz que ele se esvaziou e viveu a plenitude do homem, do 100% homem. E sendo 100% do homem, ele precisava orar. Ele precisava buscar. Ele poderia pensar assim, não, eu sei de onde eu vim e pronto. Eu sei de onde eu vim, pra que eu vou ficar orando? Eu sou assim com Deus, ó. Eu sou assim, eu e ele somos um. Mas não. Por isso que a Bíblia diz, ele aprendeu a obedecer através de tudo que ele passou. Quando ele estava angustiado, a arma que ele mostra, ele ia orar. Antes dele começar o ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração. Sim. Ele preparava o espírito, porque ele sabia que o jejum deixava ele mais sensível com as coisas de Deus. Tanto é que depois veio a tentação. E ele falou pro diabo, eu venço você pela palavra. Nem só de pão viverá o homem. Ele falou em Mateus 4. Ele falou, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele exercia a autoridade. Aí eu te pergunto, eu te falo quantas vezes for preciso, vocês ouvem quantas vezes for preciso. Eu te falo, você tem ou não tem autoridade? Não existe meio termo. Ou você tem autoridade ou você não tem. Ou você exerce uma profissão ou você não exerce. Ou você tem um propósito ou você não tem. Então você tem que decidir de uma vez por todas se você tem ou se você não tem autoridade no nome de Jesus. Porque se você tem e não usa, significa que você não sabe que tem. É uma mentira, você diz que tem, mas não usa. Porque onde já se viu eu saber que eu posso fazer alguma coisa e não faço? É besteira da minha cabeça. É até uma certa, desculpa o termo, mas é burrice.
Desculpa o termo, irmãos. Aí está escrito aqui, ó, o verso 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, amor, muitas vezes, então, quando uma pessoa diz, você sabe que você tem autoridade? Sim. Aí que tá. Aí eu vou ver se ele sabe mesmo que ele tem através dos atos dele do dia a dia. Será que ele exerce essa autoridade? Porque adianta você ter um cargo de presidente da república e não participar de reuniões, não declarar nada, não manifestar, não usar a autoridade. Para que a autoridade então está em nós? Então é como se a gente tivesse um poder e esse poder não usa. É aquele vaso emborcado. Então, na verdade, o poder e a autoridade não está sendo usado para nada na sua vida. Irmãos, se você tem autoridade, ore. Se você tem autoridade, ministre. Se você tem autoridade, ensine. Já que recebeu a autoridade de Deus, recebeu a autoridade do Senhor. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Tá com a autoridade pelo Espírito, então é só fazer aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Então, mas o que acontece, amor, é que muita gente não saiu da parte da mente. Não desceu para o Espírito, para que move essa pessoa. Então, a gente tem que ter isso. Tem que ter essa, como o Rafa disse, consciência da cruz. O que a cruz nos deu, isso é algo espiritual. Eu habito no reino da luz. Eu não habito no reino das trevas. Se eu sei quem eu sou, aonde eu vou tem paz. Eu não fico, ai, com medo. Ou sai em nome de Jesus, ou sai. Parece que a gente tem medo do diabo. A gente admira os milagres de Jesus. A gente admira as coisas que ele fez. E ele fala assim, que no nome dele nós faríamos milagres iguais ou maior do que ele. Não é verdade, isso? É verdade. E aí o que acontece? A gente viu aqui que antes de Jesus falar ir para o ministério, ele orou. Né? E pelo poder do Espírito, ele foi lá e começou a iniciar o ministério dele. E aí quando a gente olha para a multiplicação de peixes, também é a mesma coisa. A gente olha, poxa, Jesus ele pegou 2 peixinhos e 5 pães ali, não é isso? E fez uma oração, abençoou e alimentou ali 5.000 homens. Mas antes disso, lá em Mateus 14, o verso de número 13, diz assim, ó. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus ele foi para o deserto fazer o que antes dessa multiplicação dos peixes? E antes de abençoar? Para um lugar deserto. Ele foi para um lugar deserto, ele foi se retirar, para que ele foi se retirar para a oração. Então Jesus, ele sempre orava antes de um grande evento. Né? A gente vê aqui antes também antes de realizar uma grande campanha de curas em Genezaré também, a gente vê aqui em Mateus 14, o verso 22 ao 23, do 22 ao 23, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para fazer o quê? Orar. Mais uma vez ele foi orar. E aí logo depois dessa oração, aí aconteceu os milagres. Não que ele já tinha poder sobre a vida dele, poder do Espírito tinha, mas ele gostava, ele queria esse relacionamento e ele queria estar em sintonia, em sintonia com o Pai. E era direto, né? Fazendo não só a vontade dele, mas fazendo a vontade do Pai. E outra, e é assim, né? As obras poderosas do Espírito, né? Na verdade, que acontecia no seu Espírito, que era o Espírito de Jesus, só se dava através da oração. Então, mas só que é lindo. Sabe o que o Senhor está colocando no meu coração agora, irmãos? E eu sei que é o Senhor. Tá vendo? Eu sei que é o Senhor. Mas ele não chegou assim, falou... Mas eu entendi o que era para falar. Veio à minha mente, veio um start. O insight, né? O que acontece?
Da mesma forma, não semelhante a Jesus, porque Jesus nunca pecou. E o pecado nos atrapalha, por isso que a gente tem que buscar mais santificação. Porque o pecado, ele meio que traz uma nuvem, né? A gente tem que se santificar cada dia mais para que a gente possa ser santo e ouvir Deus. Por isso, né? Tem que ter o relacionamento. Então, e só que tem que ser a santidade, no caso nosso, como o pecado até certa forma atrapalha. Mas quando você tá eu acho que acontece isso com você também. Quando você tá numa busca da palavra, quando você tá lendo as coisas de Deus, quando você tá orando, instantaneamente você acaba se santificando, não é verdade? Então mas eu digo assim, por isso que é importante isso. Mas por isso que Deus fala que a gente tem que estar com a palavra em mente. Por quê? Se a gente desabitua, tira o hábito de ler a Bíblia todo dia, um dia só, por exemplo, você tá cheio do alimento. Sim. Olha só, amor, olha só. Você tá cheio do alimento, você acabou de comer uma feijoada, certo? Tem gente que nem janta, porque a feijoada ainda tá cheia, você tá com nutriente. No dia seguinte, talvez você nem esteja, vamos comer uma comidinha mais leve e tal. E se você para de comer, você vai dura um pouco, aí no dia seguinte aí você tem fome, mas vai indo. Depois de alguns dias a fraqueza vai chegando, depois de um tempo, de umas horas, a fraqueza vai chegando. Mas no primeiro momento, quando tá cheio, a pessoa não sente fome e não sente, na verdade, fraqueza. E o espiritual também é assim, quando você se afasta, vamos supor que você tem o devocional todo dia. Num dia você não faz o devocional. Você vai sentir falta, irmãos? Responde. Com certeza não. Não vai. Aí no outro dia você não faz de novo. Você ainda vai sentir falta? Talvez para um pouquinho e fala, eu não fiz devocional 2 dias, né? Mas você vai sentir tanta falta? Não. Vai chegando um momento, lembra que eu falei de alimentar o lado espiritual? Vai chegando um momento em que você não quer mais. E cada vez mais você vai preenchendo, vai entrando em desigualdade, em desequilíbrio. Coisas. A carne vai sendo alimentada, vai ficando desnível. Olha a carne aí, ó. Olha a carne. Vai ficando desnível. E aí o que acontece? Para você equilibrar de novo, uma pessoa anêmica, ela não demora um tempo para se restabelecer? O espiritual também, o que acontece é que a pessoa está em desnível. No dia seguinte começa a fazer o devocional e ainda não vê as coisas acontecendo. Mas irmãos, é só um dia que ela fez devocional. É um dia após o outro para você ir enchendo e trazendo equilíbrio. Aleluia. E o que acontece? Como nós temos o Espírito, nosso Espírito foi regenerado. Como nós temos o Espírito, nós somos em certa parte semelhantes a Cristo. Não talvez no mesmo nível, mas nós temos o nosso lado espiritual. Então nós caminhamos sim, também no Espírito. Então nós precisamos sim estar em sintonia para que a gente sempre esteja, equilibrado. Porque você, por exemplo, você vai fervendo uma água. Se você não repõe a água numa chaleira, vai fervendo, a água não vai diminuindo, vai evaporando, vai secando. Não é isso que acontece? Então a gente tem muitas coisas para dar um exemplo disso. Por que você deu exemplo de água hoje? Acho que é porque eu cozinhei bastante. Eu fiz arroz doce, eu fiz pudim com a minha filha, eu fiz creme de milho. O pudim diminuiu, evaporou, né? Não, mas eu fiz um pudim de padaria, irmãos. Uau. Deu certo. É Deus lindo. É Deus lindo. Glória a Deus. Amor, me perdoa, mas você não deu mas tá gostoso, não tá, irmãos? Olha lá, Jesus, eis-me aqui. Jesus, cura, Senhor, toda essa nação em nome de Jesus. Amém, irmã. Amém. Para curar, você viu? A gente precisa orar à vontade de Deus. Eu estava hoje conversando com a pastora Elza, claro que a gente encontrou com eles, mas eles ficaram distantes da gente, com máscara, no ar livre, né? Enfim, tomando os devidos cuidados. E eu estava conversando... Ela veio buscar a máscara que a irmã Ana fez, irmã Ana. Deus abençoe, viu? Exatamente. E você que precisa de máscara aí, né? A irmã Ana ainda tem máscaras lá e ela tá doando essas máscaras aí. E você que tem condições também pode ajudar com material. Com material, pano, elástico, linha. Aliás, igreja, por favor, incentiva outros, né? Anima, traz aí para o povo se mover nesse sentido, viu? Falando nisso, eu acabei lembrando aqui também, já que a gente está falando de doação, a pastora Márcia, nessa semana,
ela pegou e ela falou a respeito da material de higiene, porque a igreja sempre compra cesta básica, e essa parte da ação social, quem controla é a pastora Márcia, né? E aí ela sugeriu da gente estar colocando material de limpeza também para os irmãos. Por quê? Nessa cesta básica, porque eles não têm, de repente eles não têm dinheiro para comprar alimento, muito menos material para limpeza, não é verdade? E precisa, principalmente nesse momento, precisa de material para limpeza, né? E aí ela lançou nos grupos da igreja para quem quisesse ajudar, ou estar doando o material, ou então estar depositando o dinheiro que você quer ajudar na conta da igreja, para que aí você informa que esse dinheiro é para ajudar no material de limpeza da igreja. E aí o Rafa vai pegar e separar, o Rafael, que é da tesouraria, vai separar esse dinheiro para poder estar ajudando o pessoal com material de limpeza, né? E os irmãos aí são livres para dizimar e ofertar e abençoar essas vidas, né? Em nome do Senhor Jesus. Até teve uma irmã que ela ia fazer o depósito do dízimo, e ela falou assim: não, eu preciso fazer o depósito do dízimo, então eu vou colocar um dinheiro a mais, que é para ajudar esse pessoal. Então, aí ó, a irmã tá falando aí, todas as cestas básicas este mês irão com 2 máscaras em cada uma. Ô glória, que bênção! Olha aí que gostoso, né? É em média 32 cestas básicas que a gente doa por mês. E aí essas cestas básicas, elas irão com material de limpeza e com as máscaras também que a irmã Ana doou aí. Glória a Deus. Quer falar também? Irmãos, eu estava pensando no seguinte: tem pessoas que não conseguem tirar de repente o dinheiro para depositar, mas tem condições, por exemplo, de tirar. Irmãos, são coisas tão pequenas, mas faz uma diferença. Sabão em pedra. De repente, tá na casa, sobra 2 coisinhas, tem lá 2 sabões, né, como o Daniel disse, em pedra, tira um. Tem, por exemplo, uma coisinha a mais que você olha na sua dispensa. Cândida. Porque às vezes as pessoas olham, né, no sentido que, pra que eu vou dar, por exemplo, um pacote de macarrão? Vamos dar um exemplo. Irmãos, isso faz uma diferença. Porque assim, lembra, não sei quem foi que falou pra mim, acho que foi a Ana, né? Não sei quem foi que falou assim: mas o que é uma gotinha no oceano? Só que eu vou dizer pra você uma coisa: o oceano ele é feito de muitas gotinhas, milhões e milhões de gotinhas, que a gente nem tem, trilhões, né? Enfim, né, o número que, né, se a gente for parar pra pensar, Deus sabe quantas gotinhas existem no oceano. Aleluia. Então, uma gotinha pode ser a sua gotinha. Então, tá na hora da gente ser sensibilizado mesmo, irmãos. Irmãos, eu vi ontem que a minha filha estava ouvindo uma live aí de um cantor, não sei que cantor que é, enfim, estava ouvindo, e eles estavam arrecadando muita coisa e muito dinheiro. E a igreja do Senhor Jesus também pode fazer isso. A igreja do Senhor Jesus pode arrumar pessoas, empresários, mercado, visitar mercado, ver o que pode doar. E o que a gente faz? A gente pode, de repente, futuramente conversar com o pastor Daniel, de repente, um dia, um horário vai ter alguém na igreja para receber essas doações. Irmãos, a igreja tem que se mover. Muita gente necessitada, irmãos. Muita gente necessitada. Tudo Nós é válido, né, amor? Tudo é válido. Tudo. A gente precisa ajudar esse povo, né? Em nome Tem de várias Jesus. formas de ajudar, né? Sim, Tem várias. tem várias Tem gente formas. que faz sabão caseiro. Por que a gente entrou nessa parte da doação? Não sei. Os irmãos sabem por que a gente entrou? Por causa da cesta básica, do dízimo, que você começou falando do dízimo. Não, mas antes disso, Jesus, ele sempre, a gente estava falando que Jesus orava em tudo que ele ia fazer, em todo momento. Rafael, se você tiver interesse em doar algo, procurar a pastora Márcia Moura, isso mesmo, né?
Ela tá aí assistindo com a gente. E se você é só não você sabe o chamar ela no número PV. dela, exatamente, se você não sabe o telefone dela, conversa com alguns que estão no grupo, que você conhece alguém, por Ou isso chama você no chegou PV nessa aí no live. Face aí também. Ela tá ao vivo aqui com a gente aí, ó. Ah, sim. Você chama ela no PV e ela responde para você pelo Face mesmo. Tá bom, amados? Então, o que a gente estava falando é que para tudo, Jesus, ele sempre orava antes de uma grande coisa. Para ir para a cruz, aonde que ele estava? Para onde que ele foi? Aonde que ele foi preso, Jesus? No jardim. No jardim? Quando ele estava com os discípulos. Aqui, orando. ó. Ele estava lá, ó. Antes de ser preso, né? No jardim do Getsemane. Foi Ele ao tava jardim do no Getsemane. jardim do Onde Getsemane. No Getsemane. Pensou que não era jardim, Não, é sim, né? é jardim, mas é no Getsemane. Só que eu nunca falei a respeito de jardim. Era um jardim. A gente sempre fala Getsemane, né? Era o jardim do Olha. Getsemane. Então, no Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Daniel é mais calmo que eu, né, irmãos? Aleluia, Deus lindo, né? Deus é maravilhoso. Acho que a gente se completa. Ela já quer ir lá na frente falando tudo, a glória. Então, Jesus, ele orou no Getsemane, e lá no Getsemane ele foi preso, né? Não foi isso? Chegou o traidor lá, e foi lá mesmo que ele foi a Morgana preso. tá falando, aí entrou na doação depois. Exatamente, ele se doou por nós. É que você deu uma aspa e falou, povo, vamos orar, vamos ser cristão, né? Isso, exatamente. Porque é assim, ó, a gente fala assim, tem muita gente que acredita que faz obras para ser salvo, para ser mais iluminado. Nós acreditamos que, porque não é assim, ó, fazemos obras para ser salvo? Não, mas nós acreditamos que porque somos salvos, fazemos obras. Porque como o Espírito Santo habita, o nosso coração é generoso, né? Certo? Estava vendo aqui os discípulos, ao invés de estar orando junto Acabou com que eu Jesus, eles estavam dormindo. Tô com uma visita. Dormindo. Né, visita? Mateus 26, você vai ver ali a partir do verso 36, você vê Jesus no Getsemane, né? Junto com os discípulos, orando. Você vai falar daí, meu amor, de longe junto comigo? Ah! Então, primeiro ele estava ali no Getsemane, e aí logo depois, em seguida, a partir do verso 47, você vê ali, Jesus é preso. Antes de ir para essa situação, antes de ser preso, antes de ir para a crucificação, ele orava no Getsemane e ele fala, né? Lá, Pai, sabendo qual era a vontade do Pai, e ele fala, mas que não seja feita a minha vontade. Você vê que Jesus, ele orava sempre a vontade do Pai, orava de acordo com a vontade do Pai. E ele orando ali, ele sabia e conhecia qual era a vontade do Pai. Ele já conhecia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse mesmo para a crucificação, e ele não ia ser livre dessa crucificação para que hoje eu e você conseguisse sim a salvação. Um cordeiro precisava ser sacrificado. E ele se fez passar por esse cordeiro na cruz do Calvário, morreu e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e ali tragada foi a morte pela vida. Amém, amados? Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Está gostoso hoje conversando com vocês aqui, falando dessa forma a respeito do nosso mestre, esses exemplos, né? De Jesus, que tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. E aí eu nem tinha marcado nada para falar a respeito dos Salmos 23, e é um relacionamento mesmo com o nosso pastor, né? O Senhor é o meu pastor, e ele sendo o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastagens, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então o Pai, ele quer se relacionar com você e comigo. O Pai, Deus, ele quer se relacionar
em todos os momentos com as nossas vidas. Ele quer que você fique lá no peito dele, bem próximo dele, conversando e falando para ele tudo aquilo que você está passando. Sabe, eu estava aqui, fazia tempo que eu não via minha filha. E eu estava cochilando à tarde e ela chegou. E aí de repente ela chegou e ela deu, não pode ficar muito colado, né? Mas ela deu um pulo na cama em cima de mim, ficou junto, abraçada comigo ali. Aí a Ana Lu também viu e ela já pulou em cima também junto de mim. E esse momento foi muito gostoso, foi muito bom, né? Então o pai, ele quer esse tipo, o pai, ele gosta desse tipo de relacionamento, né? Eu tenho visto também o relacionamento meu com o meu filho, também com o Vinícius. Eu vejo o relacionamento dele com as filhas, sabe? É bom. Eu tô com saudade do meu filho também, né? O meu filho Vinícius, não sei se ele tá assistindo, acho que não tá mais aí, né? Já deve ter saído, porque a filha dele saiu daí, né? Deixa ele. Mas quando eu vejo ele aqui assistindo a live também, o meu coração se alegra, né? Então imagina o coração do Pai, o coração do nosso Deus. Quando a gente entra na presença, a gente começa a conversar com ele, ele olha pra gente e fala, ó, meu filho aí, ó. E aí não tem como ele não abraçar, não envolver, não cuidar, não tem como, amados. Amém, amados? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Vem aqui orar, meu amor. Hoje está sendo aqui tudo bem ao vivo, né? Sem protocolo nenhum hoje aqui. Você deve estar ouvindo um negócio aí no fundo. A Ana Lu falando. Ela quer vir também, ela falou. Ana Lu falando baixinho. Você quer orar também? Chama aí os seus filhos, aí os que tiverem acordado agora, ó. Chama aí porque a Ana Lu tá aqui orando, vai orar junto com a gente para encerrar essa live em nome do Senhor Jesus. Ela quer orar também um pouquinho. Quer orar? Né? Você quer orar antes de mim? Não? Quer orar ou não? Não? Então ora. Fecha os olhos. Então. Vamos fechar os olhos, irmãos? Fecha os olhinhos também, ora. Eles nem estão vendo mais, ó. Fecha os olhos. Ora então. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, por esse dia maravilhoso. Cura quem tem o mal, Sim, Deus. Tem o mal. Em nome de Jesus, Pai. Cura todo mundo que não tem, que tem o mal. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa que não tá doente, abençoa todo mundo, Senhor. Eu quero que você cura todo mundo. Fala pra mim como que tá o biso. Em nome de Jesus. Ela tem saudade do biso. Ela falou assim, fala pra mim como é que tá o biso. Ela falou. Ele tá ótimo, filha. Né? Você sabe que a vovó falou outro dia? Falou até pro pessoal aqui na live. Falou assim, papai, eu sei que eu não posso estar mais junto com o meu pai terreno. Mas se ele tá aí com você, pai, dá um abraço no meu pai também. Falei pra Jesus dar um abraço no meu pai. Falou pra Jesus dar um abraço nele. Legal, né? Tá vendo que legal? Então é isso que acontece. Agora a vovó vai orar, tá bom? Então vamos orar então. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho. Deus. Aleluia. Pai, move cada um dos meus irmãos para ter intimidade contigo, cada um do seu jeitinho, porque o Senhor conversa com cada um individual e a forma do Senhor se relacionar com cada um é diferente. Tem filhos mais ansiosos, filhos menos ansiosos, filhos que gostam mais de louvor do que orar, do que ler a palavra, filhos que gostam de ler, de estudar e o louvor mais ouve, mas não canta. Sabe, Senhor, filhos que oram e intercedem, o Senhor usa de forma diferente. Pai, em nome de Jesus. Mas uma coisa eu te peço,
cada um do seu jeitinho, que cada um possa, Senhor, receber a testificação no Espírito, o testemunho interior de que tem autoridade no nome de Jesus. Levanta mesmo esse meu irmão, essa minha irmã e dá a direção, dá a inspiração do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Pai, não sabemos quanto tempo estaremos aqui longe uns dos outros, Deus. Porque até mesmo a ceia já fizemos online. Mas, Senhor, o Teu Espírito nos une. Jesus Cristo, o Teu Espírito nos une. Sabe, Senhor, e nós Te louvamos e Te engrandecemos, porque o Senhor não nos deixa só. O Seu Santo Espírito habita em nós. Obrigada por essa rica oportunidade. Guarda os meus irmãos que são de risco, Senhor. Aqueles que têm diabetes, aqueles que têm, Senhor amado, sim, a hipertensão, aqueles, Pai eterno, que têm algum problema no coração. Jesus, guarda a pastora Elza, faz uma redoma de fogo nela. Guarda o Paulo, meu irmão, o esposo dela. Guarda minha mãe, guarda a Hilda. Vai alcançando cada irmão, a irmã Francisca. Vai guardando cada um, aquele meu irmão que tem diabetes, o pastor Jorge. Guarda aqueles que têm mais de 60 anos. Guarda e aqueles que têm menos. Guarda, Senhor amado, em nome de Jesus. Guarda a Alice, que já passou problema nos brônquios. Guarda, Senhor amado, os nossos filhos. Guarda a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Guarda as pessoas que estão na rua. Aqueles que trabalham em padaria. Aqueles que trabalham em mercado. Aqueles que trabalham, Senhor, na farmácia. Aqueles que trabalham, Senhor amado, com vidas, Pai, e que não precisam, não pode deixar de trabalhar. Aqueles que trabalham nos hospitais, a Ana, em nome de Jesus. Aqueles que estão em risco também. Senhor, blinda essas pessoas, em nome de Jesus. Pai, enfraquece esse vírus. Ele não tem poder, Senhor, diante do sangue de Jesus. Sabe, Senhor, a Bíblia diz que o seu nome, Jesus, está acima de todo nome. Então está acima do nome coronavírus. O seu nome está acima. Uma palavra sua e tudo novo se faz. Guarda a minha saúde, guarda a saúde do meu esposo, guarda a minha mente, as minhas emoções. Não deixe o inimigo atrapalhar a minha vida, trazendo, Senhor amado, confusão, trazendo, Senhor amado, ansiedade. Ajuda eu e os meus irmãos a aproveitar melhor o seu dia, mas com paz. Dá sabedoria aos empresários, dá sabedoria aos autônomos, em nome de aqueles que o salário foram diminuídos, Pai, em nome de Jesus. Mas obrigado porque o emprego deles foi poupado. Dá sabedoria a esses que também perdeu o emprego. Abre portas, mesmo no meio dessa confusão toda. O Senhor é Deus que pode suprir toda a necessidade, Pai. Nos move a ajudar aquele que está em necessidade, porque às vezes a gente não sabe. Sabe, Senhor, às vezes a gente olha aquela pessoa, muitas vezes, ou até mesmo com propriedades, e não sabe, não imagina que ela passa necessidade. Às vezes ela tem propriedades, ela não pode se desfazer da propriedade. E às vezes ela tá sem dinheiro, sem comida, e ela não, e as pessoas imaginam que ela não precisa, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, dá sensibilidade ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, dá sabedoria àquele que está investindo na experiência do descobrimento da vacina, como diz o Rafa aqui. Em nome de Jesus. Em nome, dá sabedoria ao presidente, Senhor. Jesus. Dá sabedoria ao governador. Senhor, mais uma vez eu declaro união entre as classes. União. Jesus, sabe, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós sabemos também que o final dos tempos, Senhor, o Senhor já disse que muitos sinais aconteceriam. Sabe, Senhor, eu creio que o Senhor está às portas. Aleluia. Sustenta o teu povo, Pai. Sustenta o teu povo na face da terra. Obrigada pela comunhão cristã em adoração. Aleluia. Obrigada, porque nós estamos firmes na tua presença. E aquele que está fraco, longe, traz de volta. Sim, traz de volta. Sim, sabe, sim. Senhor, muitas pessoas entram e já estão saindo. Já estão saindo. Eu vi ontem. Um artista ficou 7 horas seguidos numa live. Sim. E tinha mais de 1 milhão de pessoas. E às vezes a gente não consegue ficar nem 1h30, 2 horas, Senhor. Ministrando, orando, conversando, nos envolvendo. Em nome de Jesus. Visita, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Fala aí pro seu irmão. Querido, fala aí para quem está na sua casa. Irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. A Mari tá te assistindo. Querido irmão. Irmão, vigia com seus filhos no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. Bloqueia. Porque tem chegado, coloca YouTube Kids, porque tem chegado coisas no YouTube que são coisas, músicas, que é de desenho, mas a palavra, até mesmo latina, tem significado malicioso. Vigiem, irmãos, vigiem em nome de Jesus. Celular tem que ser dado, mas com muita cautela, em cima, de olho, viu? Eu lembrei porque que nós entramos no assunto de doação, que eu falei que estava conversando com a pastora Elza, e a gente estava falando sobre oração, e eu estava falando sobre comunhão com o Senhor, e aí eu falava para ela assim, que eu estava orando ao Senhor, para que o Senhor viesse me revelar o motivo pelo qual o mundo inteiro está passando por essa situação. Porque assim, o Senhor ele sempre revela aos escolhidos as coisas que hão de acontecer. E essa situação, Deus tinha falado que ia acontecer grandes coisas, mas nada direcionado e falando a respeito exatamente disso. Fecha a boca, menina. Olha que bocão. Tem que pôr a mão assim, mão na frente, senão os irmãos vão ficar com sono lá também, ó. Não pode, né? Então, um abre a boca, todo mundo abre, né? Voltando lá no testemunho, né, da oração. E se nós buscarmos essa revelação do Senhor em oração, em intimidade com o Senhor em oração, Ele vai revelar qual é a vontade dele através dessa situação também, porque há uma vontade de Deus nessa situação. E através dessa situação, e o Senhor ele pode revelar aos seus filhos essa situação também. Agora, como que ele vai revelar? Através da nossa comunhão com Deus, através da nossa parceria com o nosso Paps. Amém, Jesus. Com o nosso Papai querido. Deus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha dar uma noite de paz, uma noite de sono tranquila, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, a Simone está preocupada com a mãe dela aqui, que o Senhor possa te guardar, Neuza, creia que o Senhor já te guardou, você já venceu, já teve uma noite de paz, a sua dor já passou, em nome do Senhor Jesus Cristo, e cada vida que está nos assistindo, eu creio que você não está da mesma forma que você estava no início. O Senhor ele já acrescentou muitas coisas e você que vai nos assistir também da mesma forma. Amém, amados? A Fátima que está nos assistindo lá de longe também do Ceará, né, do interior do Ceará, que o Senhor te abençoe aí, amada, em nome do Senhor. Cada vida que está nos assistindo aí, em cada cantinho, né? Em nome do Senhor Jesus. Entrou uma outra Simone aqui também, que é a Simone Bizil. Amém, glória a Deus, é isso aí. Que o Senhor te abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. E amanhã às 8 horas. Amanhã às 20 horas, nós temos uma outra pessoa aí que vai entrar na live aí, tá todo... ansioso pro lado bom, né? Ansioso, né? Porque não sabe como será, mas vai ser bênção. Amém? Já vai falar já? Já vou falar já. Fala, que é para os irmãos orar e dar ânimo. Ora pela vida do Rafael Moraes e pela vida da Morgana. Aí a Morgana, amém! Amém!
Amanhã o Rafael Senhor os use com autoridade. E a Morgana, que vai estar aqui na live às 8 horas da noite. Orem pela vida deles, para que o Senhor abençoe a vida deles, para que o Senhor dê uma direção também, né? Direcione todo dia em paz, em nome do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar uma direção e apoie eles aí também e divulgue aí as lives aí nos seus grupos aí, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E quando vocês tiverem criança, vocês também têm liberdade para dar essa oportunidade que nós demos, porque é muito importante quando uma criança também fala para outra criança. Elas também sentem falta, viu, meus irmãos? É verdade. Glória a Deus. E eu fiquei feliz, hein? Hoje Deus me surpreendeu através da vida da Ana Lu também. Glória a Deus, né? Glória a Posso Deus. ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Tá com sono já, Glória né? a Deus. Glória a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Cumprimente seu irmão aí dentro de casa com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E depois vai ter que passar álcool na mão, ó. Tá dando a mão para todo mundo. É tudo junto aqui. e misturado, né, irmãos? Mas nós estamos em quarentena também, viu? Todos em quarentena aqui, em nome de Jesus. Deus Muito abençoe. cuidado, e aí vamos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe Beijão. vocês. Dá beijo pra eles. Manda beijo. Manda beijo.